Existe um cargo público em que você pode, em determinado momento da carreira, estar dentro de uma lancha, numa operação armada junto com a Polícia Federal. E num outro momento da sua carreira, você está de terno, sentado numa mesa, julgando um processo tributário de milhões de reais. É o mesmo cargo, a mesma pessoa, e quase ninguém sonha com esse concurso, faz ideia com isso. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar exatamente o que um auditor fiscal o dia inteiro, quanto ele ganha no primeiro dia, quanto ele ganha no último dia da carreira, e as 5 grandes áreas em que ele pode trabalhar. A diferença real entre o fisco federal, estadual e municipal. No final desse vídeo eu vou responder 2 perguntas. A primeira, qual graduação você precisa ter para prestar esse concurso? E a segunda, derruba a desculpa da maioria das pessoas. É a pergunta que os alunos mais fazem e não tem nada a ver com a primeira. Porém, quando alguém fala auditor fiscal, a cabeça da maioria das pessoas sempre vai para uma imagem só. Um sujeito conferindo notas fiscais e um livro de contabilidade. Ou então aquela cena de blitz na estrada, né? Fiscalizando ônibus. Mas isso é só uma pequena parcela de atividades da carreira. Eu passei quase 2 décadas na Receita Federal e eu mesmo não sabia disso quando eu entrei. Eu só descobri por causa de uma frase de um delegado que disse no primeiro ano que eu estava na carreira. Eu vou te contar essa frase daqui a pouco, porque mudou o rumo da minha vida. Bem, vamos começar principalmente, inicialmente, pelo que te trouxe aqui. O dinheiro, a remuneração, obviamente, de um cargo na área fiscal começa para lá dos 25 mil reais. Em alguns fiscos, começa ali, acima dos 30 no primeiro dia. Sem experiência nenhuma, sem contato, sem padrinho, sem nada. Ao longo da carreira, você pode alcançar 40, 50 mil reais. Fora indenizações que não entram no teto, tá? Porque o teto do serviço público hoje é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, 47 mil reais, fora indenizações não computadas no teto. Agora, algo que talvez você não esperasse ouvir de mim. Se o dinheiro for o único motivo, você provavelmente não vai aguentar o tempo de estudo que o concurso exige. Eu vi isso acontecer muitas vezes em 28 anos de experiência como mentor. Segura uma pessoa até a aprovação, ela conseguir se enxergar fazendo aquilo todo dia. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Se você já quer parar de tratar isso como um talvez, um dia, e entender como eu levo uma pessoa até uma vida financeira garantida, clica no link da descrição do vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Mas antes de eu abrir as áreas, você precisa entender uma coisa sobre esse cargo, auditor fiscal. Porque isso explica todo o resto. Auditor fiscal não é apenas um funcionário público. Ele é uma autoridade tributária. Isso está na lei. Quando o auditor lavra um auto de fração, ele constitui o crédito tributário em nome do Estado. A sua assinatura sozinho faz nascer uma dívida, uma obrigação tributária principal. E que aquela pessoa ou empresa tem que pagar ou brigar na justiça para tentar derrubar. Ele retém mercadoria, interdita, entra onde a lei autoriza ele entrar, nos portos, nos aeroportos. A análise técnica jurídica é do auditor. Ele responde à legislação, à legalidade, mas não à pressão, indicação. É por isso que a mesma pessoa pode estar de manhã numa atividade e à tarde numa outra. Não é o crachá que muda, é a natureza das atividades. Vamos ver 5 grandes áreas que eu vou falar aqui, né? Algumas coisas mais ligadas à Receita Federal, outras também passíveis de você verificar nos outros fiscos. Obviamente, a primeira grande área de atividade é a fiscalização. Isso é o que todo mundo conhece, né? Estradas, portos, aeroportos, no caso da Receita Federal, dentro das empresas. Muitos fiscos, né, fazem operações conjuntas. A Receita Federal faz operação com helicóptero, lancha, armado, junto com a Polícia Federal. Né, operações contra o crime organizado. Mas existe uma outra área que, inclusive, foi a que eu trabalhei. Eu nunca trabalhei nessa área de fiscalização, tá? Eu trabalhei 10 anos no fisco, na Receita Federal, na área de tributação e julgamento. É uma cabeça mais jurídica, é o chamado análise do contencioso administrativo. O contribuinte, ele se insurge contra a fiscalização. E aí é o parecer do outro auditor fiscal que vai sustentar o julgamento do delegado na primeira instância. Também existem as delegacias regionais de julgamento, em que auditores fiscais analisam os recursos de segunda instância.
Existe uma outra área também que cresce em todos os fiscos, é a área de tecnologia. Curiosamente, apesar de eu ser pós-graduado em análise de sistemas, eu nunca quis trabalhar nessa área, né, de entender todos os sistemas da Receita Federal, trabalhar no suporte. Não é que você vai virar um programador, não é que você vai virar um analista de sistemas. Na Receita Federal, por exemplo, existe o SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados, que faz o desenvolvimento, tudo isso aí tem que ficar bem claro para você. Mas quem tem uma cabeça ligada a essa área pode querer trabalhar nesse setor, tá? Tecnologia da informação. Todos os fiscos têm isso. Eu vou separar uma quarta área, que é, vamos chamar assim, que é uma área operacional, uma área meio. Gestão de pessoas, material, licitação, orçamento, toda essa parte que não é atividade fim tributária, mas que precisa ter. E eu estive nesse setor, na Receita Federal, na Alfândega de Curitiba, durante um tempo, porque eu tinha bagagem da época da Marinha, eu também tinha exercido essas funções na Marinha, e foi uma oportunidade de eu adquirir uma chefia logo no segundo ano no fisco. Ninguém estava afim de pegar e me oferecer, dizer, olha, se você ficar aí, você vai ficar chefe, é, promoção mais rápido, e depois a gente deixa você ir para onde você quiser. Foi assim que eu cheguei na tributação e julgamento. Mas existem outras áreas também ligadas ao planejamento tributário, arrecadação, né? A toda a análise de tributos, né? Sem contar toda essa parte de chefia, assessoramento. Eu fui assessor de capacitação, né? Eu fui encarregado de licitação, de leilão. Então, existem outras áreas, todos os fiscos, em que você acaba se encontrando, tá? Eu não estou falando de teoria, né? Como eu disse para vocês, eu passei por diferentes áreas ao longo da minha carreira. Trabalhei também no aeroporto, na fiscalização de passageiros, trabalhei na fiscalização também de cargas, trabalhei na fiscalização de remessas postais, né? Aquelas importações lá da China. Muita coisa eu passei. Até leiloeiro eu fui, né, ao longo da carreira. São oportunidades, você quer, não quer, o que que você vai ganhar com isso? Então, eu diria que foram muitas carreiras dentro de uma carreira. E eu estava te devendo uma frase, né? Quando eu entrei na Receita Federal, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com política tributária, que era a especialização do meu concurso, só análise de estudos, de arrecadação. E foi para o que eu estudei: economia, finanças, administração. E aí eu lembro até hoje que o delegado Valdir Navarro, né? Lembro até hoje, 1998, ele me chamou na sala e falou assim: Carlos André, você vai para o aeroporto, para a aduana. E eu falei para ele, mas eu não conheço nada de aduana, eu não fiz prova na especialização de aduana. Ele falou: olha, eu não quero nem saber dessa distribuição de prova de concurso. O que a gente precisa hoje aqui é de um auditor na aduana. Eu saí da sala achando que a minha carreira tinha acabado antes de começar, e na verdade eu me apaixonei pela aduana na Receita Federal. Eu nunca saí da aduana por minha opção, né? Fiz plantões de 24 horas com 3 dias de folga, e tudo isso foi muito compensador. Eu trabalhei, como eu disse, 9 anos em tributação e julgamento, fiz pós-graduações bancadas pelo próprio fisco em direito tributário, direito administrativo, né? Passei anos trabalhando junto com procuradores da Fazenda, advogados da União, juízes. E nada disso era do meu plano, nem aduana, nem tributação e julgamento. E esse é o ponto. Você quer conhecer por dentro cada uma dessas áreas que cada fisco tem? Ó, me segue aqui no canal porque eu sempre estou falando sobre isso daí. Se tem uma coisa que ninguém te explica direito, é que auditor fiscal não é um concurso. Na verdade, é um mundo de opções. No Fisco Federal, você trabalha com tributos da União, com toda a parte aduaneira que os fiscos estaduais e municipais não têm, né? E também com a parte de contribuição previdenciária. A Receita Federal, ao longo dos anos, absorveu isso daí. É a estrutura mais ampla e com mais mobilidade que existe. É algo para você ponderar. Já no fisco estadual, nas secretarias de fazenda, em que o coração atualmente é o ICMS, mas lembrando que isso está mudando, né, com a reforma tributária, o imposto ele está dentro do Estado. Então está muito ligado ao comércio, à indústria, ao transporte, energia, telecomunicações. Já no fisco municipal, a coisa se concentra muito no ISS, o tributo municipal.
né? Também tem IPTU e TBI, mas é o fisco mais próximo dos contribuintes. Estamos falando aqui de 3 realidades, federal, estadual, municipal, 3 portas de entrada, e nas 3 você encontra diversidade de funções, tá? Como eu mostrei lá. A primeira pergunta que eu prometi lá no começo, qual a graduação que você precisa ter? A tendência é que todos os concursos fiscais, primeiro, não tenham especialização, porque eu já contei para você essa furada. Eu fiz política tributária, nunca trabalhei em política tributária, que era uma especialização. Fui trabalhar na aduana, sem nunca ter estudado nada de aduana para o concurso, né? E fui trabalhar em tributação e julgamento sem nunca ter trabalhado. E a mesma coisa em relação à formação. Quando eu entrei na Receita Federal, o meu diploma era de bacharel em ciências navais, tá? Eu fiz pós-graduação depois, né, em direito administrativo, direito tributário, mas não foi isso que fez a diferença. O seu diploma não decide isso. Para você passar no concurso, as disciplinas que você estuda são irrelevantes na faculdade. O método que você estuda, sim. Tá? Alguns editais hoje ainda restringem formação. Bahia, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rondônia. Mas você vai ver que, primeiro, são menos concursos e cada vez menos. É que precisa de uma lei para alterar isso daí, tá? E, às vezes, simplesmente é a morosidade burocrática do Estado. Mas o certo é, qualquer diploma de nível superior e uma área só. A gente chama de auditor raiz. Ele tem que saber de tudo. Tem que saber de TI, tem que saber de tributação, tem que saber de auditoria, tem que saber de tudo. E aí você vai perguntar assim, será que eu tenho perfil para trabalhar como auditor fiscal? Bem, eu vou te dar uma resposta como eu sempre sou, né? Bastante contundente. Essa pergunta está errada. Porque ela parte da ideia que existe um único perfil de auditor fiscal e você quer comparar o seu. E não é assim. Você tem um perfil jurídico mais, né, estudioso, gosta de ler, argumentar, escrever, vai para tributação e julgamento. Você é mais operacional, bandido bom é bandido morto, pá, tiro bomba, né? Então vai para o campo de ação, vai para operação, fiscalização interna. Você é mais da área de tecnologia, vai para a área de sistema de informação. Você tem uma parte gerencial, de análise dos dados, das planilhas, das previsões de arrecadação, vai para planejamento tributário. Relacionamento, vai para treinamento, atendimento ao contribuinte, relação com o fisco. Quando eu entrei, sabe o que eu queria? Eu queria 2 coisas. Morar no Paraná, né? Porque eu queria casar e morar no Paraná e ganhar bem. O resto eu fui descobrindo com um crachá na mão. Você não precisa saber hoje qual área é a sua. Você vai descobrir lá dentro. O que você precisa saber hoje é que existe uma área dentro da área fiscal para o seu perfil. Não importa qual é o seu perfil.